Estamos aqui na Regional Norte e Nordeste e viemos aqui compartilhar com você o nosso projeto Metodologias Ativas e Capacitação Docente na Educação Profissional. Duas pedagogas que, a partir do momento pedagógico, sentaram para refletir sobre a satisfação dos docentes em relação à formação continuada. Eu, Célia Regiane Gonçalves, trabalho nos cursos técnicos aqui em Joinville Norte e a Mariana Martins trabalha com aprendizagem industrial no Norte. O foco do nosso projeto é a capacitação docente em relação à metodologia Senai e também a aprendizagem significativa. Para contextualizar um pouquinho sobre o nosso projeto, é importante que a gente passe sobre as bases da nossa concepção teórica. A primeira delas são as metodologias ativas. As metodologias ativas, elas estão bem no cerne também da metodologia Senai de educação profissional. Ela foge do que a gente entende como o processo educacional clássico, que é aquele onde o professor é o transmissor do conhecimento, onde o aluno ele é um agente passivo em sala de aula, o aluno está em sala de aula, mas ele só recebe o conteúdo. Diferente disso, nas metodologias ativas e também na metodologia Senai de educação profissional, o aluno ele é protagonista. O professor ele é mediador, ele ajuda o aluno a sair de um ponto até o outro na construção do próprio conhecimento. O aluno, então, deixa de ser passivo e se torna um agente ativo no seu processo de aprendizagem. E o professor deixa de ser o transmissor de conhecimento e passa a ser o professor mediador. Portanto, tanto nas metodologias ativas quanto na metodologia Senai de educação profissional, o foco do processo de ensino-aprendizagem é o aluno, ele é o protagonista desse processo. Eu vou comentar brevemente sobre dois tipos de metodologias ativas que nós também vemos presente na nossa metodologia Senai de educação profissional, que são elas: aprendizagem baseada em problemas e estudo de caso. Quando falamos sobre aprendizagem baseada em problemas, ela se traduz na metodologia Senai de educação profissional como situação-problema. Nele, o docente traz um cenário, um problema relacionado à atuação do aluno. E a partir daquele problema, o aluno propõe diversas soluções. A análise e a comparação dessas soluções devem ser sempre baseadas em critérios técnicos, em outras situações previamente discutidas em sala de aula. Portanto, o aluno possui das ferramentas necessárias para solucionar aquela situação. Quando nos afastamos da aprendizagem baseada em problemas e entramos no estudo de caso, o professor apresenta um cenário mais complexo e mais completo ao estudante. O professor apresenta diversos fatores, diversos acontecimentos que vão encaminhar o aluno até uma determinada situação. Na maioria das vezes do estudo de caso, o professor já traz as soluções, pode inclusive ser mais de uma, e os alunos terão que fazer as análises dessas soluções e verificar quais são os prós, quais são os contras, quais são os perigos dessas tomadas de decisões. Não necessariamente o estudo de caso tem que vir junto da sua solução. O aluno também pode ser questionado a fazer a entrega da melhor solução possível dentro daquele cenário. Mas na maioria das vezes a gente traz várias opções para que os alunos discutam entre si qual é o melhor caminho a ser tratado para chegar até lá. Agora a minha colega Célia vai conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o processo folio, quais são os processos, quais são os passos que a gente desenhou para que os professores consigam caminhar até a entrega final desse projeto. Criou-se o processo folio com o objetivo da capacitação dos nossos novos docentes e também o aperfeiçoamento dos professores que já estão conosco. O processo folio é a sequência de anotações do passo a passo e também apontar caminhos aos nossos professores como colocar essas atividades de metodologias ativas dentro da metodologia Senai de educação. As etapas que aconteceram na formação desse projeto foram 4. O primeiro encontro, ensinar e aprender na perspectiva da metodologia Senai de educação profissional. Nesse encontro, retomamos com os nossos professores a metodologia Senai de educação profissional, onde cada professor pôde discutir e socializar entre os professores novos e os professores atuantes o que é o perfil da educação profissional, o desenho curricular e a prática pedagógica.
No segundo encontro, metodologias ativas e aprendizagem significativa. Nesse encontro, conversamos bastante com os nossos professores sobre o conceito de metodologias ativas, quais metodologias ativas podemos estar utilizando em sala de aula na prática pedagógica. O terceiro encontro, processofólio e a construção do mesmo. Nesse encontro, os professores puderam navegar sobre diversas metodologias ativas e entre eles fizeram o seu processofólio para que, de forma gradativa, fosse inserindo no seu fazer pedagógico. No último encontro, troca de saberes, foi um momento de socialização. Nesse dia, os professores novos, juntos com os professores atuantes, socializaram suas práticas a partir da metodologia Senai Educação e juntos construíram uma situação de aprendizagem coletiva, onde os mesmos já puderam utilizar essas metodologias pensando na metodologia Senai Educação Profissional e na aprendizagem significativa. O intuito desse projeto é apresentar aos docentes a ferramenta do processofólio, fazer com que todos compreendam que essa não é uma ferramenta fixa, uma ferramenta estagnada, mas que ela vai fazer parte do dia a dia e da prática docente de cada um. À medida em que novos colaboradores entram na casa, nada impede que esses e quem já está dentro troquem novas experiências e, a partir disso, gerem novos registros. E que a própria prática pedagógica do professor também gere um novo fazer pedagógico. A partir do momento que a Célia chamamos os professores para novas capacitações, essa ferramenta vem novamente à tona, fazendo com que o professor dê continuidade no seu registro pedagógico da sua prática e que ele faça isso de maneira mais assertiva e garantida, registrando com qualidade todo o seu desenvolvimento na prática da metodologia Senai de Educação Profissional.